Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Queridos, quero saudá-los com a graça e a paz. Eu vou fazer aqui uma reflexão em 1 Reis, capítulo 18, versos de 30 a 39. Mas não vou fazer essa leitura dos versículos, tá bom? Se alguém quiser abrir a Bíblia, abre aí 1 Reis, de 18, de 30 a 39. A história é bastante conhecida. Elias e os 450 profetas de Baal. Todos nós conhecemos que o profeta teve um embate, a nação estava desviada, as vidas das pessoas também destruídas, e em determinado momento Deus coloca o povo à prova e chama Elias para ser esse canal, de restauração do povo. E conhecemos já toda a história, já lemos várias vezes, então vou pegar aqui os versículos separados, para que a gente possa refletir dentro dessa ideia de como o altar restaurado fortalece a oração. Quando restauramos o nosso altar, que é a nossa vida, há uma restauração, há um fortalecimento na nossa vida também. 1 Reis 18, 21, portanto, está escrito: sede santos, porque eu também sou santo. E aí, dentro desse processo de restauração do altar, está a purificação. Podemos destacar apenas 3 exemplos aqui de santificação, de caminhos. Os textos são muitos, você vai encontrar isso no Salmo 119, em João 15, em Efésios 5. Mas uma coisa que nos leva à purificação, ao entendimento da purificação, é a palavra de Deus. Uma outra coisa é o sangue de Cristo, como está lá em João e em Hebreus. E em Êxodo 29, 43, a gente verifica que isto é a glória de Deus. Então, queridos, a palavra diz lá nesse texto, que no verso 36 a 38, diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda, a minha versão diz assim, lambeu a água que secou. É interessante. Houve o momento de construção, de restauração do altar, e depois veio o momento de confiança, que é esse momento de oração. Quando nós chegamos aqui na igreja, na quarta-feira, para orar, ou no domingo, e quando nós fazemos uma oração, essa oração ela tem que ser confiável. Se você não fizer uma oração confiável, você não está fazendo nada. Se você estiver aqui na quarta-feira orando sem nenhuma confiança, sem nenhuma esperança naquilo que você está colocando diante de Deus, está perdendo seu tempo. Por isso que há uma necessidade que as nossas orações sejam orações com confiança, não é na dúvida. A gente às vezes comete algumas falhas, é muito comum. Vai orar e diz assim: Senhor, se tu podes, como se Deus não tivesse esse poder total. Senhor é o Deus do impossível. Será que existe impossível para Deus? Deus é tudo, Ele pode. Então o que nós precisamos fazer em nossas orações é confiar. E se a gente for olhar no exemplo da Bíblia com relação à oração e atendimento a essa oração por Deus, isto veio por conta da confiança. Não é que a nossa oração tem poder, não. O poder está naquele que responde à nossa oração. O poder está nele. Muitas vezes as pessoas ficam aí, eu tenho uma oração poderosa, eu tenho uma oração de fé, Não, nem pensa nisso. O poder está em Deus. E quando a nossa oração está diante dele, com a nossa vida restaurada, o nosso altar restaurado, com certeza ele vai responder, assim como respondeu a Elias. Elias orou, caiu fogo. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora é interessante, porque ele coloca aqui pelo um justo. Vamos analisar a nossa vida, para ver se nosso altar é esse altar de justiça também. Mateus diz que se tiverdes fé, nada vos será impossível. Olha que coisa interessante. Se tiverdes. E Marcos escreve que tudo é possível ao que crê. Olha que combinação, O justo, fé e a crença. Isso são lenhas para o nosso altar, para a reconstrução da nosso altar, da nossa vida. Por isso, queridos e queridas, é preciso que em Cristo nós estejamos sempre preocupados com o estado, a condição
que está ao nosso altar, que é a nossa vida. E se precisar restaurar, chegue diante de Deus e Ele vai lhe dar os elementos necessários para a restauração da sua vida, do seu altar. Por outro lado, a gente pode até dizer que há uma necessidade de uma constante restauração, de uma olhada. Não sei quantos já perceberam isso. Chega um avião, ele pousa, vai lá, faz todo aquele trabalho. Às vezes eu fico olhando lá daquelas janelas de dentro do aeroporto. Um pouco mais vem uma pessoa com a lanterna, aí sai procurando por debaixo das asas, não sei quantos já viram isso. Vai junto do pneu, ilumina o pneu para ver se tem alguma coisa. Tudo olhado a cada pouso. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer isso em nossas vidas, para restaurá-la, para que o nosso altar esteja pronto para receber o fogo de Deus. Quando assim fazemos, nós temos condições de dizer que será possível ver a glória de Deus. Enquanto a gente não estiver trabalhando no dia a dia, no nosso altar, na nossa vida, certamente teremos algumas dificuldades espirituais. Eu não vou dizer muito materiais, não, mas espirituais é muito mais forte. As necessidades espirituais é muito mais forte do que as necessidades espirituais. Assim como Elias restaurou o altar do Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu para provar que Ele é Deus, assim quando a gente restaura também o nosso altar, Deus coloca diante, não só de nós, mas daqueles que estão ao nosso redor, que Ele é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.